Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas, eu sou bióloga e nós somos do Rio Grande do Sul. E todas as semanas nós temos novos vídeos. Hoje, começando o nosso vídeo, eu quero agradecer aos pedidos de todas as regiões do Brasil, onde a gente envia várias mudas maravilhosas. Então, muito obrigado pelo prestígio. Hoje eu venho falar de uma planta, já aproveitando o mês de maio, de uma planta maravilhosa que é essa aqui, que se chama flor de maio. Olha que coisa mais maravilhosa que são essas flores. A ficha técnica desta linda planta é a seguinte: o nome comum dela é flor de maio, flor de seda. O nome científico é Schlumbergera truncata, Zygocactus truncatus ou ainda Epiphyllum truncatum. Ela é de origem brasileira, da Mata Atlântica, é da família das cactáceas, um grupo que não tem espinhos, é das angiospermas, é epífita, perene, pendente, a altura média chega a 60 centímetros, as flores vão desde o branco, laranja, rosa, vermelha e rajada, os frutos são pequenos e vermelhos e a luminosidade é meia sombra ou luz difusa. A temperatura ideal é a temperatura amena. Naturalmente, nas florestas, na Mata Atlântica, ela está embaixo das árvores. Ela é uma planta epífita. Então, ela vai capturar somente a luz filtrada. Então, se a gente quer colocar, e para ela ficar linda com essas flores maravilhosas, a gente tem que colocar num lugar que ela tenha luz filtrada, mas não pode ser uma luminosidade muito alta, não pode ser deixar ela no sol, por exemplo. Se a gente deixar ela no sol, ela pode ficar com esse avermelhado aqui, ó. Ela pode até ficar um pouco seca e ficar avermelhada. A dica 2 é o substrato. Como essa planta é uma planta epífita, o substrato dela, ó, tem que ser bem granuloso. Na verdade, é um substrato praticamente de suculentas. Ela é uma suculenta porque ela é uma cactácea. O substrato não pode ser muito rígido, tem que ser poroso porque ela é uma epífita. Dica número 3, vaso. O vaso pode ser desde o plástico até o vaso de barro, desde que tenha boa drenagem. Se a gente vai usar vaso de barro, a gente tem que molhar primeiro o vaso antes de plantar. E no fundo tem que ter pedrinhas. Se a gente for usar um vaso de plástico como esse, ele tem que ter o reservatório de água. Na verdade, se a gente colocar muita água, vai ficar o reservatório, ela vai puxando aos poucos. E ele tem que ter furos, não pode ser um vaso sem furos. Dica número 4 é sobre adubação. Esta planta, porque desenvolve essas flores muito bonitas, ela precisa de um adubo rico em fósforo. Então, a gente pode usar o NPK com o fósforo maior que os outros, com a formulação do fósforo maior. E a gente tem que pensar o seguinte: no outono ela faz a floração no mês de maio. Se a gente tá com a planta com flores, a gente cessa a adubação. Então, quando a gente vê que ela tá com flores, a gente vai cessar a adubação para ela desenvolver as flores. E no momento que terminar as flores, a gente recomeça a adubação. Dica número 5, manutenção. Nós temos que cuidar da nossa flor de maio. Quando a gente compra na floricultura, geralmente ela vem envolta de um plástico, porque esses botões das flores de maio são muito sensíveis, então a gente tem que ter preferência a não colocar a mão neles, evitar ao máximo mexer muito na nossa planta, que ela pode perder os botões e não nos dar essas flores lindas. Retirada das folhas secas. É importante que a gente cuide da nossa flor de maio e sempre quando ela tiver uma flor seca, a gente retire ela do galho. Por quê? A nossa planta, ela tem que ter energia para fazer novas flores e novos brotos. Então, se a gente deixa a flor seca, ela vai acabar despendendo energia para essa flor e não vai nos dar novas flores. A dica número 6 é sobre a multiplicação. A gente pode fazer a multiplicação por estacas ou por sementes. Por estaca, a gente vai deixar essa planta fazer toda a floração dela. A floração dura de maio até final de julho. Depois que terminou toda a floração, a gente pode retirar os artículos. Cada uma dessas partezinhas aqui é um artículo. Cada uma é um broto em potencial. Então, eu não vou fazer isso agora, porque a minha tá com flor ainda. Mas assim que a floração cessar, a gente pode fazer muitos brotos.
E a outra forma é com sementes. Essa planta, ela dá frutos bem pequenininhos e vermelhos, parece uma bolinha vermelha. Assim que acontecer a floração, algumas flores são germinadas, são fecundadas e formam o fruto. Esse fruto é uma bolinha, a gente pode pegar essa bolinha, tá cheia de sementes dentro, a gente coloca no substrato bem arenoso, bem como substrato de suculentas, e daqui a um tempo ela vai brotar. Na floricultura, comercialmente, dificilmente eles fazem de semente, porque por artículos é mais rápido. Dicas especiais. Existem alguns cuidados que a gente tem que ter com a nossa flor de maio. Eu conheço pessoas que têm flores de maio há muito tempo e dificilmente ela floresce, ou ela cai, ou ela fica feia. O que a gente tem que cuidar? A flor de maio é uma planta, embora rústica, ela tem que ter alguns cuidados. Como as variedades foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos pelas pessoas que fazem essas divisões, pelas floricultores e por produtores, ela foi ficando com algumas características que ela não tem no ambiente natural. E uma delas é a seguinte: os artículos podem ficar quebradiços. Se o substrato está muito seco, aqui, por exemplo, ó, esse substrato eu deixei ele seco para mostrar como fica. Ela fica desanimada, ela dá a floração porque a última forma dela é a forma que ela tem para se desenvolver, ela quer se desenvolver e aqui está o substrato está seco. Assim que eu colocar água nela, ela vai ficar mais bonita também. Quando tem excesso de água, o que acontece? Ela pode ficar com as folhas meladas. Aqui eu botei muita água nessa aqui. Olha como é que ela fica, ó. Ela fica com as folhas assumindo esse tom mais avermelhado e eles ficam aqui, ó. Parece que eles estão meio moles. E aí, outra coisa que acontece, ó, emissão de raízes nas folhas. Quando acontece as raízes nas folhas, significa que eu tô colocando muita água nela. Dica bastante importante sobre a flor de maio é que ela não pode ficar em escuridão total. Embora muitos digam que ela mesmo com escuridão ela floresce, isso não é verdade. Eu pesquisei em vários artigos científicos onde fizeram experiências com flores de maio e descobriram que ela só vai florescer se ela estiver no ambiente com luz filtrada ou meia sombra. No sol muito forte ela acaba não florescendo porque ela queima as folhas, e se ela estiver num ambiente muito escuro ela também não floresce. Então isso é bastante importante. Você gostou de conhecer essa maravilhosa cactácea? É uma das minhas preferidas. Ela é polinizada por beija-flores, ela tem essa configuração, o beija-flor vai com o biquinho dele, entra lá e pega o néctar. E ela é muito bonita, ela nos dá flores esplendorosas. Se você tem alguma dica diferente das que a gente falou aqui, coloque nos comentários, a gente responde, a gente faz vídeos respondendo. Fiquem à vontade para se inscrever no canal e até o próximo vídeo.